Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Immanuel Kant, importante filósofo do século XVIII e presente como representante do grande movimento iluminismo, o iluminismo na Alemanha. Vamos falar hoje sobre a vida e as principais obras de Kant. O Kant, ele nasce no ano de 1724 e vem a falecer no ano de 1804. Ele passa a sua vida toda na sua cidade natal, Königsberg. Königsberg é uma cidade interessante, ela tem uma história. Veja, ela inicialmente está dentro da Polônia, mas depois ela é anexada à Prússia Oriental. Posteriormente, quando é formado o Império Alemão, ela passa a fazer parte do Império Alemão. Mais tarde, da Alemanha, em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, Königsberg é anexada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mudando inclusive de nome, passando a se chamar de Kaliningrado. E Stalin, posteriormente, o ditador da União Soviética, remove toda a população de língua alemã da antiga cidade de Königsberg. Então, hoje, por exemplo, não é mais uma cidade onde você vai encontrar pessoas falando alemão. Tá? A população foi toda removida. E a cidade, como eu falei, se chama Kaliningrado. E faz parte hoje da Rússia. Mas, para o que nos interessa, Kant nasceu e viveu a sua vida toda na cidade de Königsberg. Ele nunca se afastou muito da cidade, não esteve em outras cidades, no máximo nos arredores de Königsberg. Apesar de, quando ficou famoso, recebeu convite para trabalhar em prestigiosas universidades em outras cidades, mas ele preferiu continuar na sua própria cidade. Ele é oriundo de uma família pietista, protestante. Nunca casou ou teve filhos. Ele, por sua vez, é o quarto de 9 filhos. Os seus pais eram pessoas modestas, artesãos. O pai era um selador de peles e também fabricante de arreios. A sua mãe, por sua vez, também era filha de artesão. Portanto, a família do Kant vem deste meio mais modesto. Não é uma família de ricos ou nobres. Mas ele recebeu uma boa educação, uma educação pietista. Isso a partir da influência e dos contatos de sua mãe. Na sua obra, na sua carreira filosófica, o Kant foi influenciado por outros grandes filósofos e movimentos filosóficos. Ele foi influenciado pelo Leibniz, pelo Wolff, pelo Newton, e se fala muito no David Hume, que, segundo Kant, o teria acordado de seu sono dogmático. O Kant, ele é influenciado pelo racionalismo, pelo empirismo e pela ciência moderna. Temos uma playlist aqui no canal sobre cada um desses movimentos que eu recomendo que você veja, como também do iluminismo, aonde este vídeo vai estar colocado, junto com outros filósofos que também fazem parte deste movimento, iluminismo. O Kant, portanto, ele é um representante do iluminismo na Alemanha. E os trabalhos desenvolvidos pelo Kant, eles abarcam a epistemologia, a ciência, a ética, a estética, a história, a geografia, o direito e também a política internacional. Seus primeiros trabalhos estão bem mais voltados para a ciência de sua época e para a geografia. O Kant, a filosofia desenvolvida pelo Kant, ela pode ser corretamente chamada por criticismo ou também por idealismo transcendental. Então, é errado
tá? Completamente errado considerar Kant como membro do idealismo alemão, ou mesmo como fundador do idealismo alemão. São movimentos distintos. O Kant há de influenciar os filósofos do idealismo alemão, mas é uma outra filosofia completamente diferente da do Kant, que pertence ao iluminismo. Tá? Mas ele influencia, sim, os filósofos deste movimento, idealismo alemão. Gente, se você gosta de filosofia, se você gosta desses temas, tá? Se inscreve aí no nosso canal e deixe seu comentário sobre o vídeo. Preciso saber a sua opinião para poder melhorar a forma de apresentar essas aulas de filosofia para você. Tá bom? Então deixe a sua opinião aí no vídeo. O Kant também foi membro da Real Academia das Ciências de Berlim, mas sem ir a Berlim. Como eu falei, ele ficava só em Königsberg. Foi professor da Universidade de Königsberg por cerca de 5 décadas, tá? Cerca de 50 anos. E a sua filosofia pode ser dividida em 2 fases. Tá? Uma primeira fase anterior à leitura da obra de David Hume e uma segunda fase posterior à leitura da obra do David Hume, que foi aquele filósofo que, segundo Kant, o acordou de seu sono dogmático. Então, antes de ler David Hume, nós chamamos de uma fase pré-crítica, que iria de 1755 a 1780. Após ele ser acordado de seu sono dogmático pela leitura da obra do Hume, teríamos então a segunda fase, que seria chamada de fase crítica, que vai de 1781 até o ano de 1800. Nesta segunda fase, nós temos, dentro do pensamento de Kant, que o nosso conhecimento provém dos sentidos somados às categorias do nosso entendimento, em número de 12. Tá? E também fala Kant sobre o númeno, ou coisa em si, em relação ao fenômeno. Veja, gente, quando eu percebo alguma coisa, a minha percepção, ou seja, os meus olhos, a minha visão, o meu tato, o meu paladar, tá? Já modifica esta coisa, porque passou por um filtro. Qual o filtro? O filtro orgânico do meu corpo, o modo como eu tenho de perceber esta coisa. Então, gente, se eu olho para este óculos que eu tenho aqui na mão, eu não consigo perceber a coisa realmente que está aqui, a coisa em si que eu estou chamando de óculos. Porque no momento eu estou vendo que já está passando pelo filtro da minha visão. Se eu toco, já está passando pelo filtro do meu tato. Então eu, enquanto ser orgânico, organismo orgânico, já interfiro no que esta coisa em si é, tá? Na medida em que eu a percebo. Mas existe uma coisa aqui antes da minha percepção, que não é influenciada pela minha percepção. Esta coisa, o Kant vai chamar de coisa em si, ou número. É esta coisa que vai gerar o fenômeno, no caso, óculos. Vou olhar para cá e vou ver, isso aqui é um óculos. Mas o óculos é aquilo que eu percebo. Há esta distinção. E veja, no ano de 1781, o Kant há de publicar a sua Crítica da Razão Pura, que é onde vão ser discutidas essas questões da coisa em si, do fenômeno, do que forma o nosso conhecimento, ou seja, a junção, tá, daquilo que os meus sentidos percebem desse mundo que me circunda com coisas que já estão dentro de mim, tá? Com a minha sensibilidade, com as categorias do entendimento. Muito importante a Crítica da Razão Pura. É um livrinho assim, tá? Já tive a oportunidade de ler algumas vezes, eu gosto muito de Kant. O Kant esteve presente no meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso de Filosofia na PUC, já vai muitos anos, e também no meu mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e UFRJ,
Tá? Então, é um filósofo que eu nutro muita simpatia pelo mesmo. Gosto bastante. Mas voltemos. No ano de 1793, tá, o Kant há de publicar um outro livro também muito importante, que é A Religião dentro dos Limites da Simples Razão. Ora, ali ele fala sobre religião. E numa época que não se podia falar muito sobre religião, tá? Havia ainda um embate entre católicos e protestantes, entre a verdade, você não podia questionar a verdade religiosa. Em decorrência da publicação deste livro, no ano seguinte, em 1794, ele é proibido de escrever sobre religião pelo rei, o rei da Prússia. Só após a morte do rei, o rei Frederico Guilherme II, tá, vem a falecer no ano de 1797, é que o Kant volta a publicar sobre religião. E há 3 perguntas muito importantes dentro da obra do Kant, geralmente associadas cada uma delas a uma de suas críticas, que o Kant escreveu 3 críticas, 3 livros, a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. Então, essas 3 perguntas, elas são assim formuladas. A primeira, associada à crítica da razão pura, é: o que posso saber? É importantíssimo responder esta questão. O que eu, o que você, o que nós, seres humanos, podemos de fato conhecer? O que nós podemos saber da realidade como realmente verdadeiro? Tá? Então, essa questão está associada às ciências e também à filosofia, claro está. Então, o que posso saber? Muito vinculado à crítica da razão pura. A segunda questão é: o que devo fazer? Essa já está associada à ética, à moral presente na crítica da razão prática. E a terceira pergunta é: o que me é permitido esperar? Associada à crítica da faculdade do juízo. Há aqueles que falam o que me é permitido esperar e aqueles que preferem quais coisas me é permitido esperar. Tá? Aqui, pensando nessas 3 questões, nós temos primeiro a crítica da razão pura, tá? Com o que posso saber. Na crítica da razão pura, nós temos o juízo hipotético, que é onde temos a ciência. Nós temos a experiência possível para confirmar a sua veracidade. Nós temos o determinismo, a necessidade. Em relação a quê? Ao fenômeno, ao número. Lembra? A coisa em si, aquela coisa que está aqui na minha mão e eu não sei o que é, isso é livre. Tá? O determinismo, a necessidade, a ciência está no fenômeno, naquilo que eu percebo. Tá? E segundo Kant, toda a ciência tem que se dar sempre em relação a algo que possa estar sujeito a uma experiência. Porque a razão sozinha, ela pode criar argumentos pró e contra a mesma coisa. Então, para saber se algo realmente é verdadeiro, eu preciso submeter esta coisa a uma experiência. Veja, afirmar que existe a vida em determinado outro planeta é uma hipótese válida dentro da ciência, porque em algum momento eu posso projetar uma máquina que me permita ou observar, no caso de um telescópio super poderoso, ou ir a esse planeta e verificar se há vida realmente nesse planeta. Então, mesmo que essa experiência não seja possível hoje, aqui e agora, no futuro, essa experiência pode tornar-se possível. Então, seria uma afirmação válida, tá? Questionar se haveria vida em outro planeta, outro determinado planeta, porque está sujeito a uma experiência possível. O que já não ocorre com a existência de Deus, a imortalidade da alma, a finitude ou a infinitude do mundo, tá? Do universo, do cosmos. Entendeu a diferença? E quando eu falo em juízos hipotéticos, eu estou pensando no C.
Se eu fizer isto, vai ocorrer aquilo. Entendeu? Então é uma hipótese, é um juízo hipotético. E toda a ciência é baseada em juízos hipotéticos. Temos também a segunda crítica do Kant, que é a crítica da razão prática. Nela nós trabalhamos com um juízo categórico, que é o que vai embasar a ética. O juízo categórico é diferente do juízo hipotético. O juízo hipotético é se, então. Se ocorre isto, então eu tenho aquilo. O juízo categórico, não. Ele é baseado no dever, tá? Eu afirmo o dever de alguma coisa. Então aquilo deve ocorrer, tá? Mas não em relação ao tocante de haver uma experiência possível que possa provar a verdade daquilo. Não, tá? Exemplo, Deus, tá? Eu dentro de um juízo categórico, eu posso afirmar a existência de Deus, mas eu não posso provar a existência de Deus. Então eu tenho dentro desse juízo a universalidade, ou seja, é válido para todos. E eu tenho também a necessidade, deve ocorrer. Então, são determinações da razão. A terceira crítica nos fala, no caso, a crítica da faculdade do juízo, da teleologia. A teleologia é toda voltada para a finalidade, os fins, tá? A que uma determinada coisa está sujeita. E todo o juízo presente na terceira crítica ocorre no como se, tá? Como se entre aspas, como se, tá? Então, vamos nos portar como se isso fosse verdade, como se isto fosse universal, como se isto fosse necessário. Então, nós vamos ter a universalidade do juízo sobre o belo e também sobre o sublime. O belo, você está diante de uma obra de arte como a Mona Lisa, você vai dizer, isto aqui é belo. O sublime normalmente ocorre diante de grandes manifestações da natureza, seja você diante da infinitude do mar, tá? De um céu imenso azulado, de a erupção de um vulcão, de um maremoto, de um terremoto. Não necessariamente o sublime ele é uma coisa agradável, mas você estando num lugar abrigado, você não estando com a sua vida em risco, você pode perceber aquela manifestação da natureza, aquela grandiosa manifestação da natureza, como algo que possui um certo grau de beleza, é o sublime. Ali você percebe o enorme poder da natureza, mas sem força, sem intencionalidade alguma. Intencionalidade que você possui. Tá? Então, ao mesmo tempo, você percebe que há um poder por trás, no caso, o poder de Deus, e você percebe o quanto que você, enquanto ser humano, é grandioso. Porque você possui força, você possui intencionalidade, você consegue compreender aquela manifestação da natureza. Gente, além disso, nós temos que o Kant, ele apresenta uma crítica a dois grandes movimentos anteriores a ele. O racionalismo e o empirismo, que enfatizo de novo, você deve ver os vídeos nessas duas playlists para entender esses movimentos importantes, para poder, aí sim, entender o Kant. Então, a crítica ao racionalismo feita pelo Kant, ela afirma que não é possível o conhecimento além dos limites da experiência possível. Porque o racionalismo quer conhecer tudo aqui, ó, por meio da razão. Ele não está interessado na experiência. Começa lá com Descartes, tá? Eu penso, logo sou. E o Kant vai dizer, não é bem por aí não. Só é possível, tá, eu saber alguma coisa dentro da possibilidade de uma experiência. Então não é possível conhecimento além, tá, dos limites de uma experiência possível. É a grande crítica que ele há de fazer ao racionalismo. Por sua vez, quando ele se defronta com o empirismo, ele também faz uma crítica. Lembra? O empirismo ele busca conhecer somente por meio
da empiria, da experiência, tá? Ou mesmo das sensações que eu tenho no meu contato, na minha relação com o mundo. E o Kant vai dizer, criticando o empirismo, que a experiência que nós temos deste mundo é moldada por uma estrutura a priori, tá, aqui na minha mente. Tá? Então, esta estrutura antecede a experiência que eu tenho. Porque eu sou um organismo orgânico. Antes de eu conhecer qualquer coisa, esta coisa que eu vou conhecer vai ter de passar pela minha percepção enquanto organismo orgânico. Tá? Então, toda a experiência que eu possa ter da realidade que me circunda, ela é antecedida, tá, pela forma como eu, esse orgânico, tenho de perceber. A experiência, portanto, é moldada por estruturas a priori da mente. A priori é que antecedem a experiência. Então, todo o conhecimento, ele há de começar com a experiência. Sem experiência não haveria conhecimento, segundo Kant. Mas nem todo o conhecimento, ele procede da experiência. São coisas diferentes. A origem de nosso conhecimento encontra-se, portanto, na experiência. A experiência não pode fornecer, e isso o David Hume deixou muito claro nos seus trabalhos, tá? A experiência não pode fornecer validade, universalidade e necessidade. Por meio da experiência só obtém uma coisa, a crença. A crença na repetição de determinado fato. Mas se aquele fato vai realmente se repetir, eu não sei, tá? Se a galinha pensasse, tá, ela poderia acreditar que é uma lei universal da natureza, um homem vestido lá com avental entrar no galinheiro todos os dias à mesma hora para lhe alimentar. Tá? Então amanhã, tá, chega o homem vestido de avental, tá, no mesmo horário, e a galinha, que maravilha, vou comer. Tá? No entanto, o homem pega a galinha pelo pescoço e corta o pescoço, porque agora é a galinha que vai ser comida pelo homem. Tá? Mudou, aquele dia mudou. Porque era só uma crença infundada na repetição dos fatos aleatórios. E essa é a crítica do Hume, que a nossa ciência é baseada em repetição de fatos, que nós não conseguimos ver na realidade que nos circunda algo que chamamos de causa e efeito. O que a gente vê é uma sucessão de fatos, vê o fato 1 e vê o fato 2. Mas o que liga o fato 1 ao fato 2, esta coisa que a gente chama de causa e efeito, a gente não vê. Então não haveria necessidade, não haveria validade, não haveria universalidade de todo o conhecimento. Agora, o Kant, ele vai dizer o seguinte, realmente, olha, a experiência em si, somente a experiência que eu percebo, concordando com o David Hume, ela não pode fornecer para mim, para a ciência, validade, universalidade e necessidade. É necessário saber como é possível encontrar o fundamento da possibilidade de toda a nossa experiência. E é aí que vai desenvolver as críticas do Kant, todo o trabalho dele. O Kant apresenta uma divisão das nossas faculdades. Tá? As faculdades seriam 3. A primeira seria conhecer, a faculdade que nos permite conhecer, que está vinculada a quê? À ciência. A segunda seria a faculdade de apetecer, de querer, de desejar. Então, esta de apetecer, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, está vinculada à ética. E a outra, que é a do julgamento, tá? Do juízo, então seria a faculdade de julgar, está vinculado à estética. Então eu tenho faculdade de conhecer, ciência, faculdade de apetecer, a ética, faculdade de julgar, a estética. A faculdade de conhecer, que eu falei está vinculado à ciência, é uma faculdade objetiva e também universal.
O mesmo ocorre com a faculdade de APTC, vinculada à ética. Ela também é objetiva e universal. Agora, a faculdade de julgar, que está vinculada ao juízo do gosto, à estética, tá? Ao juízo que eu faço sobre o belo, que eu faço sobre o sublime. Então, essa faculdade de julgar, ela é uma faculdade subjetiva, ela não é objetiva, ela é subjetiva, está vinculada aos meus sentimentos, e eu preciso estar diante do objeto. Tá? Mas também é universal, ela também possui universalidade. O sujeito transcendental, em Kant, cognitivamente, ele é subjetivo, ele é universal e ele é necessário. E esse sujeito transcendental, em Kant, ele é formado pela nossa sensibilidade, a nossa razão e o nosso entendimento. Quando eu falo em sensibilidade, que vai formar esse sujeito transcendental, eu estou falando das formas puras da intuição, da nossa sensibilidade. Essas formas puras da intuição, da sensibilidade, são o tempo e o espaço. Segundo Kant, o tempo e o espaço estão dentro de mim, ser conhecedor. Sou eu que ponho o tempo e o espaço nas coisas que eu percebo. O tempo e o espaço não está fora de mim. A razão, por sua vez, nos traz a faculdade das ideias, que nos permite pensar sobre as coisas circundantes. E o entendimento, tá, é composto por 12 categorias. Tudo que eu percebo vai ter de ser adaptado a uma dessas 12 categorias, né, que nos permitem pensar, organizar o mundo ao meu redor. Entre as nossas formas de sensibilidade, as formas puras da nossa intuição, que é o tempo e o espaço, que é quando eu percebo as coisas. E quando eu as organizo dentro das categorias, gente, eu vou explicar tudo isso em detalhes em futuros vídeos, para isso não ficar excessivamente grande, tá bom? Tá? Eu vou fazer vários vídeos sobre Kant. Então, entre as formas puras da intuição, tempo e espaço, e as categorias do Kant, nós vamos ter o esquema transcendental, a priori. O esquema transcendental, ele é inato, tá? Você já nasce com ele, e é aquilo que te permite pegar aquilo que você está percebendo, tá? Por meio da sua intuição, tá? Tempo, espaço, e aplicar aos conceitos, e aplicar às categorias, em organizar. Tá? Então, esse esquema transcendental é quem faz a ponte entre o que você percebe e esse conhecimento pode estar organizado em conceitos, para você entender o mundo. Nós temos que o Kant costuma comparar a sua filosofia com o pensamento de um outro grande pensador, o Copérnico. Temos vídeo aqui dentro da playlist da Ciência Moderna sobre o Copérnico, vale a pena você depois assistir. E o Kant nos fala o quê? Que a filosofia dele nos traz uma nova revolução copernicana, que é a revolução copernicana na filosofia. Isso porque o Copérnico, na época dele, se acreditava que no nosso sistema aqui, nesse nosso pequeno universo, com esses planetas e o Sol, a Terra, o planeta Terra, estava no centro. E o Sol e os demais planetas giravam ao redor da Terra. Então a Terra aqui no centro e o Sol em volta. Né? Isso dava vários problemas de cálculo, não? Porque a gente sabe que não é assim que ocorre. Dentro do nosso sistema aqui solar, o que ocorre é que o Sol está no centro e a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol. E é isso que o Copérnico nos diz. Olha, não é assim não. Quem está no centro não é a Terra. Quem está no centro é o Sol. Então todos os nossos cálculos matemáticos para saber a posição de determinado planeta, ou o que vai ocorrer quando vai ocorrer um eclipse, etc., devem ser baseados na posição relativa do Sol no centro deste universo e os demais planetas girando ao redor dele. E o que o Kant vai dizer é que antes
da filosofia do Kant, o centro do nosso conhecimento dentro da filosofia e das ciências era o objeto. O objeto estava aqui no centro e nós, seres conhecedores, nós humanos, girávamos em torno deste objeto. Da mesma forma que a Terra estava aqui em Copérnico e o Sol e demais planetas giravam em torno da Terra. Quando Copérnico põe o Sol no centro e a Terra girando ao redor, é semelhante ao Kant, tirando, olha, não é o objeto que está aqui. Quem está aqui no meio, quem está no centro, sou eu e é você. É o ser conhecedor, é o humano. Então, este centro é ocupado pelo o ser que conhece, tá? E o objeto conhecido gira ao redor desse ser que conhece. Então, sai o objeto do centro e o sujeito girando ao seu redor, para o sujeito ficar aqui no centro, tá? E o objeto ficar girando ao seu redor, tá? O sujeito conhecedor. Então, quem é o centro e quem orbita este centro? Quem gira ao redor? Então, a maior importância, a ênfase dá em Kant ao ser que conhece, ao humano, o ser conhecedor. E este objeto, ele orbita em torno desse ser conhecedor. Revolução Copernicana. Na política, o Kant se mostra como pacifista e também como antimilitarista. E ele nutre uma grande simpatia e entusiasmo pelas ideias presentes na Revolução Americana e na Revolução Francesa. E era uma pessoa extremamente metódica, tá? Bem organizada. Ele saía, por exemplo, para passear todos os dias na mesma hora, independente do clima, tempo que fizesse. Tá? Horário de passear, e ele saía naquele horário para passear, tá? Dar uma caminhada. E não gostava de conversar com ninguém quando estava passeando. Ele acreditava que era importante respirar pelo nariz enquanto estava fazendo esse exercício. Que se estivesse conversando, teria de respirar em parte pela boca, porque você estaria abrindo e fechando a boca. Não, ele queria boca fechada, respirando pelo nariz, caminhando. Inclusive uma anedota que diz que as pessoas da cidade podiam acertar os seus relógios pela hora em que o Kant passava. Ele era tão pontual que você chegava lá no relógio e você acertava o relógio pela hora em que o Kant passava na rua caminhando. Há comentadores que dizem que o Kant só mudou o seu percurso porque todo dia ele caminhava pelo mesmo lugar, à mesma hora. Que ele só mudou o percurso, tá, para saber notícias sobre a Revolução Francesa. Gente, isso é o geral sobre o que é, tá, a vida do Kant. Eu vou agora comentar com vocês sobre 8 de suas principais obras. Se você quiser realmente aprofundar o Kant para fazer um TCC ou um trabalho de mestrado, doutorado, algum tipo de pós-graduação, ou simplesmente gosto particular, é uma leitura difícil, mas não é uma leitura impossível, dá para ler. Eu vou indicar 8 das principais obras para onde você vai começar o estudo do Kant. Tá? São essenciais para você ler, para você compreender este filósofo. Então, a primeira que eu vou indicar é a Crítica da Razão Pura. Nós já falamos dela aqui nesse vídeo. Ela é do ano de 1781. E nela é tratada a epistemologia e metafísica sobre a natureza do conhecimento, do nosso conhecimento. Tá? Os limites do conhecimento humano. A possibilidade de nós conhecermos algo. Tá? E a pergunta que ele busca responder: o que posso saber? Então, Crítica da Razão Pura é essencial para você ler, mas é isso aqui, tá? A segunda obra que eu gostaria de indicar é Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência, do ano de 1783, e que alguns comentadores entendem como uma introdução à obra maior do Kant, que é a Crítica da Razão Pura. Nesta obra, o Kant busca explicar seus principais conceitos e ideias. Gente,
Ninguém entendeu Kant na época dele. Até hoje o Kant não é entendido. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, textos na internet, o pessoal falando atrocidades sobre o Kant. Então, fora uns poucos estudiosos, as pessoas realmente não entendem Kant até hoje, século XXI. E o Kant, quando vivo, percebeu isso. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura, o pessoal começou a comentar, ele, meu Deus, ninguém entendeu patavina do que eu escrevi, ninguém entendeu nada. Aí ele fez duas coisas, que só piorou, tá, gente? Escreveu o Prolegômenos, a toda a metafísica, esse livro que eu estou falando, com uma suposta introdução. Ó, gente, o que eu escrevi na Crítica da Razão Pura foi isso, só vou uma linguagem mais simples, menos texto. Ó, Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. 1783, 2 anos atrás, eu escrevi a Razão Pura. Tá bom, estou explicando. Não ficou satisfeito? Ele pegou a Crítica da Razão Pura e reescreveu a obra toda. Você pega o livro, tem 2 obras ali, porque ele reescreveu parágrafo por parágrafo, tá? Toda. Então, se você comprar a obra Crítica da Razão Pura, na verdade está comprando 2 obras em uma. A primeira que ele escreveu e a segunda que ele reescreveu toda, né? E só complicou mais ainda, porque ficou 3 versões da mesma coisa, tá? Mas veja, a preocupação que ele teve, porque ele percebeu já em vida que as pessoas não entenderam patavina do que ele escreveu. Então ele tentou, não foi isso, gente, eu quis dizer outra coisa. Beleza? Então, há quem questione essa questão do Prolegômenos enquanto introdução. E há aqueles que veem como introdução. Um estudo sério do Kant você tem de partir da Crítica da Razão Pura. Beleza, gente? Então vamos lá. A terceira obra que eu gostaria de indicar é Ideia para uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, do ano de 1784. Nela nós temos uma abordagem filosófica sobre a história universal. Nesta obra nós temos uma análise do progresso da humanidade em direção a um estado cosmopolita, tá? Do qual todos nós, seres humanos, façamos parte. Afinal de contas, todos nós somos humanos. Antes de eu ser inglês, francês, brasileiro, espanhol, português ou argentino, eu sou humano. Tá? Então vamos criar um estado cosmopolita, aberto a todos. E a história possui um propósito, ela possui uma finalidade. Nós temos, nesta obra, uma reflexão sobre as condições necessárias para se obter uma paz permanente entre as nações, tá? Em uma sociedade que seja realmente justa. Vamos acabar com as guerras. A quarta obra seria Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785, onde são tratadas questões éticas, o fundamento racional para a moralidade. E aonde vai ser apresentado o imperativo categórico, que é o princípio moral fundamental, é o dever, o que eu devo fazer eticamente. A quinta obra que eu gostaria de citar como importante para você ler, se quiser realmente se aprofundar em Kant, é a Crítica da Razão Prática, de 1788, onde é tratado questões de ética e moral. E, novamente, o imperativo categórico, que é a base de toda ação ética. A sexta obra seria a Crítica da Faculdade do Juízo, de 1790, onde nós temos o juízo sobre o agradável, o bom, o belo e o sublime. É tratada a estética e a teleologia, ou seja, a finalidade das coisas. Ali, nesta obra, Crítica da Faculdade do Juízo, é tratado a natureza do julgamento estético. Uma sétima obra, A Religião nos Limites da Simples Razão, de 1793, onde nós temos tratado a relação entre, por um lado, a razão e, por outro, a religião. Temos uma discussão sobre o pecado, sobre a redenção e sobre a natureza da comunidade religiosa.
Nesta obra, Kant nos fornece um tratamento racional da fé e da religiosidade. E, por fim, a oitava obra seria A Paz Perpétua, de 1795, que estabelece os princípios para a futura criação de uma organização internacional, envolvendo todos os países, não, gente? Que proporcione evitar futuras guerras, tá? E promover uma paz perpétua, totalmente duradoura. Esta ideia do Kant influenciou decisivamente a criação de dois grandes organismos internacionais. O primeiro logo após a Primeira Guerra Mundial, por sugestão do então presidente norte-americano, que pode ser chamado de Sociedade das Nações ou também de Liga das Nações. E o segundo organismo internacional foi criado após a Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, existindo até hoje. Gente, você gostou? Deixa o teu comentário, quero escutar a tua opinião. Tá bom? Olha, muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Valeu! Até mais!